Ok, gente, o vídeo já vai ser muito longo, mas portanto eu vou aqui dizer isto muito rápido. Eu tive aqui uma sugestão nos comentários do Janice Rodrigues 9069 a dizer: faz um vídeo para reagir às 5 Copas do Mundo Brasil do canal Eurofoot. E com muitos corações. Para ti também? Ei. Mas pronto, basicamente eu vou aqui reagir ao vídeo que foi pedido, que é este vídeo aqui. Brasil, Penta, relembra os 5 títulos de Copa do Mundo. E com 5 estrelas, e esta foto aqui muito boa. Portanto, o vídeo tem 33 minutos, vai ser demorado, portanto, vamos lá ao vídeo. A primeira a ganhar 5 vezes a Copa do Mundo. A seleção brasileira é considerada por muitos como a melhor do mundo. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma pequena viagem pela história, relembrando todos os 5 títulos de Copa do Mundo do Brasil. Se você é brasileiro, acho que vai gostar bastante do vídeo. Ele pode ficar um Eu não sou brasileiro e já sei que vou gostar bastante do vídeo, portanto... pouquinho longo, mas tentamos fazer de uma forma bem especial, beleza? Então Ok. senta confortavelmente aí e bora começar. Ok, já está. Suécia, 1958. A Copa do Mundo de 1958, sediada na Suécia, chegou com uma geração brasileira que carregava nas costas o peso de tentar lavar a alma do torcedor. Isso porque os brazucas tinham sofrido um enorme trauma na Copa de 50, quando sediamos o torneio, e no jogo decisivo do quadrangular final, quando o Brasil pegou o Uruguai, podendo ser campeão mundial, para um público estimado em mais de 200 mil pessoas na época. A derrota veio de virada, e a gente fez o Brasil abandonar a cor branca do uniforme que usava até então e adotar o amarelo, que usamos até hoje. Em 1958, vivíamos uma era muito diferente. Eu não sabia dessa razão. Então, antes o Brasil usava branco e mudou para amarelo por causa disso? Gente, se calhar o problema era a cor. Era o uniforme branco. Pelo visto o amarelo deu muito certo. Porque uma equipa, quando vê a seleção brasileira com aquele amarelo e verde, sabem, fica sempre com medo. Portanto... é bom. O Brasil não era temido no mundo da bola como vem sendo já há décadas. A Copa do Mundo existia desde 1930, mas o Brasil jamais tinha sido campeão. O que havia de diferente em 1958 era aquilo que é mais decisivo dentro das 4 linhas: jogadores de qualidade. O técnico Vicente Feola contava com uma boa geração de caras já com experiência, como o capitão da seleção, Bellini, também Didi, Zito, Djalma Santos, Vavá e o Zagallo. Esse que se tornaria o técnico da seleção brasileira no futuro. Eles têm cara de muito bons jogadores. Mas além desses caras, o Brasil tinha uma dupla que jamais seria derrotada quando ambos jogavam juntos. Estamos falando simplesmente de Pelé e Mané Garrincha. Claro, hoje em dia é muito fácil falar sobre Pelé, mas em 1958 ele foi para a Copa do Mundo com apenas 17 anos. Tenta imaginar um cenário em que hoje no futebol brasileiro surge uma promessa e com apenas 17 anos vai para a Copa e o cidadão simplesmente destrói. Foi o que aconteceu em 58, algo simplesmente de outro mundo. Mas isso não foi do dia pra noite. Pra vocês terem uma ideia, em 1958, tanto o Pelé quanto o Garrincha começam no banco na Copa do Mundo. Eles amargam a reserva na estreia contra a Áustria e depois no empate sofrido em 0 a 0 contra a Inglaterra. Foi apenas no terceiro jogo da fase de grupos contra a União Soviética que eles entraram no time titular. E aí não saíram mais. Que engraçado, a União Soviética, isso já foi há tanto tempo, oh meu Deus. Oh meu Deus. Ei, gente, mas é que estranho, começaram no banco, isso é tão estranho de ouvir. Principalmente porque, a partir da fase de mata-mata, o garoto Pelé começou a mostrar quem era pro mundo inteiro. Naquela época, a Copa do Mundo tinha menos participantes, e assim a fase de mata-mata começava direto nas quartas de final, onde o Brasil foi para enfrentar o país de Gales. Uma vitória suada, dura, por 1 a 0 com gol de quem? Adivinha, Pelé. foi dele mesmo, do Pelé. E isso poderia ter sido sorte de principiante, um garoto de 17 anos aproveitando uma chance e fazendo um gol. Mas Pelé deixaria claro pra todos que aquilo era só o início. O Brasil vai pegar a França nas semifinais e trucida os franceses com uma vitória de 5 a 2 e 3 gols do futuro rei do futebol. A sério? É trick assim? Eu não Sim, acredito. 17 anos, metendo um hat-trick em semifinal de Copa contra a França. Eu já disse que ele tinha apenas 17 anos. Depois de confirmar a ida pra final, o Brasil ainda tinha que superar o trauma de 50, naquela derrota dolorida dentro de casa. Mas em 58, a situação era praticamente oposta. No dia 29 de junho, no estádio Rassunda, nós estávamos jogando a Copa do Mundo na Suécia, pra enfrentar na final justamente a seleção dos suecos. Parecia que o pesadelo poderia se repetir quando apenas com 4 minutos de jogo o sueco Lidholm abre o placar para os caras.
Não acredito. Mas como Sério? falamos no começo, em 58 a geração era diferente. A gente tinha Garrincha. Boa. Numa jogada genial pela ponta direita, ele cruza, deixando o Vavá em condições de só empurrar pro gol, o Brasil empatava. E dali pra frente, os ânimos se acalmaram. Gente, eu estou a assistir isto como se eu fosse brasileiro, sabem? Como se eu quisesse que ganhassem, como se fosse a minha seleção. Isto é tão... Eu estou entusiasmado, sabem? Parece que é a primeira vez que estou a ver isto. Eu sei que ganharam 5 copas, eu sei que ganharam, mas parece que não sei. Eu estou entusiasmado como se fosse a primeira vez. O Brasil botou a bola debaixo do braço e começou a dar uma aula de futebol. Vavá de novo virou o jogo aos 32 minutos, novamente com assistência do Garrincha, num gol inclusive muito parecido com o primeiro. E o Brasil foi pro intervalo vencendo. No segundo tempo, Pelé decidiu que não ia mais ter jogo. E aos 56 minutos, ele faz um dos gols mais antológicos de toda a história da Copa e do futebol. Recebendo na área, dando um chapéu no zagueiro adversário e fuzilando pro gol sem chance pro goleiro. Um gol que a gente pode ver e rever de novo mais de 100 mil vezes e ele nunca vai deixar de ser espetacular. E já falamos que foi feito por um garoto de 17 anos numa final de Copa do Mundo. Sim, gente, ele era demasiado bom. Isto é ridículo, isto é ridículo. Que golaço! Não, gente, é o que eu digo. Quando Portugal é eliminado, eu quero sempre que seja o Brasil a ganhar. Porque é como se eu tivesse duas seleções. É Portugal e Brasil. Não, eu adoro ver estas coisas. Eu gosto quando o Brasil sucede, sabem? É como se fosse o meu país. Zagallo meteu o quarto gol aos 68 minutos e aos 80 os suecos até tentam reagir fazendo o segundo deles. Mas no fim, Pelé inicia uma jogada com um passe de calcanhar e depois aparece na área para finalizar e fechar o caixão. Brasil 5-2 e Brasil campeão mundial pela primeira vez na sua história. Bellini foi o primeiro capitão brasileiro a levantar o troféu Jules Rimet naquela conquista que seria apenas o início do reinado de Pelé no mundo do futebol. E que seria apenas a primeira das 5 que o Brasil até hoje é o único a ter conseguido. A primeira de 5, como é que é possível? Ai, Portugal, estamos mesmo mal. Eu sonho, gente, eu sonho com o dia em que Portugal vai levantar a Copa do Mundo. Eu sonho demasiado. Não, Chile, 1962. Ok, gente, este vídeo está muito bom, não acham? Se o Brasil chegava com traumas e inseguranças pro Mundial de 58, pra Copa de 1962 no Chile, a situação era oposta. Pelé e Garrincha chegavam como dois dos melhores jogadores do mundo, mais experientes, consolidados e líderes de uma seleção que chegava cheia de moral, não em busca do seu primeiro título, mas sim de um bicampeonato. O comando técnico não pertencia mais a Vicente Feola, ele havia sido substituído por Aimoré Moreira, que decidiu basicamente dar continuidade ao trabalho do seu antecessor. O retrato disso é que na estreia da Copa do Mundo de 62, 9 titulares tinham começado jogando na final da Copa de 58. Num grupo com Tchecoslováquia, México e Espanha, não havia dúvidas que o Brasil era favorito. Sim, epá, mas gente, realmente o Brasil acho que foi o único bicampeão da Copa do Mundo de sempre. Eu acho que nunca houve nenhuma equipa que ganhou 2 Copas do Mundo seguidas. A França esteve mesmo perto, gente, esteve mesmo perto. Perdeu na final com a Argentina, mas esteve mesmo perto a França de fazer a única coisa que o Brasil fez. O Brasil continua o único que conseguiu fazer isso. Isso se confirmou com uma boa estreia contra o México com gols de Pelé e Zagallo. Mas no segundo jogo, um grande baque. Contra a Tchecoslováquia, Pelé se lesionou. E não foi apenas um incômodo muscular ou algo do tipo. Foi uma lesão que tiraria o rei de todo o restante da Copa. Pra piorar, o Brasil empatou aquela partida em 0-0, o que levantava a dúvida. Será que sem o Pelé vai dar? Imagina como seria perder Romário em 94 ou Ronaldo em 2002. Um desfalque aterrador. O escolhido para o lugar do Pelé foi um camarada chamado Amarildo. E ele não decepcionou. No terceiro e último jogo da fase de grupos, ele marcou os 2 gols que deram a vitória pro Brasil sobre a Espanha por 2-1. Amarildo provaria que naquela Copa de 62, o Brasil poderia se dar ao luxo de algo inacreditável: perder Pelé. Isso porque ao lado do rei jogava outro craque geracional, Mané Garrincha.
Gente, E logo nas quartas de final, a seleção canarinha despacha a Inglaterra por 3-1, com 2 do Mané e 1 do Vavá. Uau. Nas semifinais, o Brasil repetiria o que aconteceu na Suécia e enfrentaria os anfitriões do torneio, o Chile, com Garrincha novamente metendo o jogo no bolso, marcando 2 gols que com mais 2 do Vavá geraram um 4-2 pra cima dos chilenos. Uau. Gente, mas realmente, eu estou muito imersivo neste vídeo, eu não sei, este vídeo está muito bem feito. Eu sinto que estou a viver o vídeo, sabem? E parece que estou ansioso que o Brasil ganhe. Eu sei que lá no fundo, eu sei lá, aqui no fundo da cabeça que ganharam, mas sinto que estou a viver no momento, parece que não sei que ganharam, é muito estranha a sensação. Mas gente, realmente o Brasil tinha muitos craques, não é? Tinha muitos craques. Perdemos o Pelé. Temos aqui outros craques também muito bons que vão ganhar a Copa do Mundo. Só assim. Pronto. Olha, sem Pelé conseguimos na mesma. Como é que é possível? Como é que é possível tanto craque? Meu Deus. Vocês no futebol sempre tiveram muitos craques. Meu Deus do céu. A vaga para a final estava carimbada e no dia 17 de junho de 1962, no Estádio Nacional do Chile, o Brasil ia então em busca do seu bicampeonato. Boa. É engraçado, Portugal acho que nunca chegou sequer a uma final da Copa do Mundo. Acho que nunca chegou a uma final. Só uma semifinal. Acho que foi o máximo. Portanto, o Brasil, em 2 Copas, já fez mais que Portugal na história toda da Copa do Mundo. Aliás, numa Copa. Nem em 2, numa Copa. Uau. Ok. Meu Deus. Portugal, por favor, ganha uma Copa do Mundo. Para mim, por favor, eu quero ver. Tchecoslováquia, naquele jogo em que o Pelé se machucou. E assim como na final de 58, os adversários começaram melhor e marcaram um gol logo no começo, com o Masopust infiltrando na área e só tendo o trabalho de tirar do goleiro. Mas quis o destino que Amarildo, o camarada que substituiu o Pelé, empatasse o jogo com uma jogada brilhante na ponta esquerda e uma finalização cruzada. No segundo tempo, o Brasil mostra a sua superioridade. Amarildo, que jogava no Botafogo naquela época, assim como o Garrincha, faz mais uma jogada brilhante na ponta e cruza no segundo pau, na cabeça do Zito, que virou o jogo. E pra fechar a conta, o goleirão da Tchecoslováquia entrega a paçoca e o Vavá não perdoa. Brasil 3-1, bicampeão do mundo de forma incontestável, superando a adversidade de perder o seu melhor jogador por praticamente todo o torneio. Com aquela conquista, o Brasil alcançava Itália e Uruguai, que também tinham vencido 2 Copas do Mundo cada um. E a partir então de 1962, nenhuma seleção jamais conseguiu ficar acima do Brasil na lista de maiores campeões da Copa do Mundo. Ai, gente, antes o troféu era tão diferente. Era assim, que estranho. Uau, não sabia. Gente, mas até era bom ter 2 avançados do Botafogo que jogavam na mesma equipa, porque assim eles já estão habituados a jogar um com o outro e assim conseguiam fazer jogadas muito melhores em conjunto. Gente, isto é incrível. Uau, eu estou a amar este vídeo. Com essa Copa do Chile, ficava provado que a seleção brasileira era a melhor do planeta e que os fantasmas do passado tinham sido exorcizados por essa geração. O capitão Mauro Ramos ergueu a 2ª taça Jules Rimet da história do futebol brasileiro e que, como sabemos, não seria a última. Se você tá curtindo esse vídeo, saiba que esse canal aqui, o Eurofut, está comprometido em criar muito conteúdo sobre Copa do Mundo. Então, para ter certeza que você não vai perder os próximos vídeos, faço o convite para você se inscrever no canal. É só clicar no botão vermelho que está embaixo do vídeo e, se possível, ligar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum outro vídeo de Copa que a gente lançar. E eu acho que você vai gostar muito das produções que a gente faz aqui. Se você não gostar, depois é só se desinscrever, não tem problema nenhum. Mas dá esse voto de confiança pro nosso trabalho, beleza? Ok, já sabem, façam isso. México, 1970. A melhor seleção de todos os tempos. Uma frase bastante ouvida em todos os lugares quando falamos do emblemático Esquadrão de 70, mas o processo até lá foi doloroso. Na Copa de 1966, o Brasil chegava como amplo favorito para conquistar o tricampeonato, mas acabou caindo na fase de grupos, ficando atrás de Portugal, do gênio Eusébio e da forte Hungria, que na época era uma das grandes seleções. A decepção era grande, ainda mais por termos uma geração absurda. Era um desperdício gigantesco cair numa Copa do Mundo sem sequer jogar o mata-mata.
O caminho até a Copa de 70 no México seria conturbado e o planejamento provavelmente não foi dos melhores. O técnico agora era Mário Jorge Lobo Zagallo. O mesmo Zagallo que tinha sido bicampeão do mundo pelo Brasil como jogador, agora estaria comandando a seleção fora das quatro linhas. Com um detalhe, ele havia assumido a equipe apenas 3 meses antes da Copa, substituindo o João Saldanha, que segundo dizem foi demitido do comando da seleção, entre outros motivos por ter recebido uma crítica do presidente do Brasil na época. O general Médici comandava o Brasil em 1970, durante a ditadura militar. Algo simplesmente grotesco, mas que no fim, por linhas muito tortas, acabou dando certo. Talvez nunca na história uma seleção tenha sido convocada com tanta despreocupação, porque a geração de jogadores brasileiros tinha talento em abundância. Para a Copa de 70, Zagallo tinha à sua disposição Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão e obviamente um tal de Pelé. Os outros eu por acaso nunca ouvi falar, gente. Só mesmo o Pelé. Porque pronto, acho que é um bocado normal, né? Porque também não sou do Brasil e não era nascido nessa altura. As pessoas falam mais do Pelé e tudo. Mas gente, realmente era o que eu estava agora a pensar. Acham que alguma vez o Brasil vai voltar a ser assim como foi nesta altura? Conseguir ser bicampeão do mundo, ter muito talento geracional e tudo, estar constantemente a chegar longe, sempre a produzir muito talento, ser uma equipa sempre muito ameaçadora, pronto, estar assim no auge, né? Estar no prime e ganhar 5 copas assim em pouco tempo. Acham que alguma vez o Brasil vai conseguir ser assim ou acham que nunca mais? Porque ao mesmo tempo eu sinto que isso vai ser um bocado impossível agora para qualquer país, porque eu sinto que o futebol cada vez está mais competitivo em todo o lado. Eu sinto que agora até as equipas medíocres já são boas equipas, porque eu sinto que nesta época era mais fácil de fazer estas coisas porque eram tempos diferentes, gente. Eu acho que toda a gente pode concordar que o futebol agora é muito mais complicado do que era antes, porque há muito mais táticas, as equipas já têm todas pessoas que jogam muito bem, todos os países têm muito talento agora, fica complicado. Eu acho que isto que o Brasil fez nunca mais vai acontecer na história do planeta. Posso estar errado, mas acho que nunca mais mesmo. Talvez o seu auge em termos físicos, técnicos e também mental. O camisa 10 do Brasil chegava para a Copa do México como um astro total daquela competição, que acabaria sendo a sua última disputa de mundial. O Brasil caiu num grupo relativamente difícil olhando de fora. A forte Inglaterra, a Tchecoslováquia, que havia sido a rival na decisão em 1962, e por fim a modesta Romênia. Só que pro esquadrão de Zagallo não tinha nada que fosse muito complicado. A seleção brasileira passou pro mata-mata, destruindo na fase de grupos, incluindo uma sonora goleada de 4-1 pra cima da Tchecoslováquia. Nesse jogo aconteceu um dos quase gol mais marcantes de todos os tempos, quando o Pelé pega a bola do meio de campo e arrisca de muito longe, a bola passa triscando e o lance ficaria pra sempre conhecido como o gol que Pelé não fez. Contra a Inglaterra, o Brasil vence por 1-0 com gol de Jairzinho, numa partida que teve... Gente, esse golo agora que ele tentou fazer faz-me lembrar isto. Por acaso foi há uns 2 dias atrás. Gente, incrível, incrível. Fez-me lembrar isso. É só incrível mesmo. Uau, é fantástico. Eu fico parvo. Se o Pelé tivesse feito isso numa Copa do Mundo, incrível. Mais um lance histórico protagonizado por Pelé. Uma cabeçada perfeita do rei é defendida de forma milagrosa pelo goleiro inglês Gordon Banks, naquela que é considerada por muitos, até hoje, a defesa do século. Curiosamente, Pelé e Banks viraram amigos, e na ocasião da morte do inglês em 2019, o Pelé fez questão de lembrar esse lance e homenagear o seu colega. Foi a melhor defesa que eu já vi, ao vivo e em todos os milhares de jogos a que eu já assisti. Quando você é jogador, sabe o quão bem você pegou na bola. Eu cabeceei exatamente como esperava, exatamente onde eu esperava que fosse, e eu estava pronto para comemorar. Mas então este homem, Banks, apareceu na minha visão como uma espécie de fantasma azul. E ainda por cima sabe ver o talento da pessoa, apesar de ter sido o inimigo no jogo, não é? Eu acho isso muito bonito. Eu por acaso gostei muito dessa parte. Não estava à espera.
Foi muito bonito. O mata-mata da Copa novamente começou nas quartas de final, com o Brasil enfrentando o Peru num confronto sul-americano, com a seleção peruana tendo um dos maiores jogadores da sua história na época, o Teófilo Cubillas. Mas não foi o suficiente para ameaçar o Esquadrão de 70, que ganhou por 4-2, com gols de Rivelino, Jairzinho Gente, e 2 de Tostão. o pior é que o Brasil nem sequer ganhava por um golo ou dois. O Brasil destruía. O Brasil destruía. É que nem sequer ganhava por um. Ganhava por mais que um sempre. Uau, o Brasil destruía qualquer equipa. Uau, isto é tão... Uau. Eu não estava vivo na altura para ver isto, não é? Mas, meu Deus, dá para ver o quão poderoso era o Brasil. Não era a Copa América, mas o Brasil novamente enfrentaria um sul-americano nas semifinais. Vinha o Uruguai. Embora fosse uma situação completamente diferente, era uma chance de ouro pro Brasil se vingar do Uruguai depois daquele desastre na final da Copa de 50, 20 anos antes. O Brasil despachou a Celeste por 3-1, com gols de Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino. Boa. Porém, mais do que o resultado, essa partida ficaria marcada por lances que nunca mais ninguém esqueceu. Pra quem acompanha o futebol de forma um pouco mais profunda, é impossível não lembrar daquela famosa e histórica cotovelada que o Pelé deu no uruguaio, quando o gênio da camisa 10 aproveitou um lance na lateral pra revidar de maneira brutal uma forte entrada que tinha recebido. Mandou o famoso picolé de osso na cara do uruguaio, não tinha VAR na época, o Pelé não foi expulso. E mais, foi nesse jogo que o Pelé fez um dos seus lances mais icônicos da carreira, quando recebe uma bola frente a frente com o goleiro e dá um drible sensacional no cara. Na verdade uma finta, porque ele sequer tocou na bola, dando ali um drible da vaca, e na hora de finalizar com um gol vazio, tava meio desequilibrado e acabou chutando pra fora. No que até hoje é um dos lances mais lamentáveis da Copa, porque é tão lindo, mas tão lindo, que aquela bola merecia ter entrado. Sim, gente, eu pensava mesmo que ia entrar. Oh, isso foi uma finta tão linda. Uau, isto é incrível. Eu juro. Amo ver o Pelé a jogar. Teve uma marca de carros que editou esse lance pra parecer que a bola entrou e ficou bem maneiro. Mas o importante é que o Brasil chegava pra final, pra enfrentar uma seleção que também era bicampeã da Copa do Mundo, a Itália. Então, tudo o que eu disse há bocado, ser a única equipa bicampeã, é mentira. Eu pensava que o Brasil era a única equipa que tinha sido bicampeã. Afinal não, a Itália também foi. Eu não sabia disso. Mas eu sempre ouvi dizer que o Brasil era a única equipa que conseguiu ganhar. Então enganaram-me. Enganaram-me. Sacanas, enganaram-me. Ok. Não posso confiar em tudo o que vejo na internet. Já aprendi. Ok. Enganaram-me. Ok. Nas semifinais, os italianos tinham eliminado a Alemanha num dos confrontos mais emblemáticos da história de Copas do Mundo. Tanto é que ele ficou conhecido como o jogo do século. Uma partida que teve nada mais, nada menos do que 5 gols na prorrogação. A final entre Brasa e Itália, disputada no Estádio Azteca, no dia 21 de junho de 70, tinha tudo pra ser equilibrada. E até que foi, mas só até a metade do segundo tempo. Logo aos 18 minutos, em jogada pela esquerda, o Rivelino coloca um cruzamento para uma cabeçada firme do Pelé, num gol que rendeu uma das fotos mais icônicas da história do futebol. Certamente você já viu esse momento aí, em que Pelé está com o braço para cima nos braços do Jairzinho. Aos 37 minutos, Clodoaldo do Brasil dá uma bela pichotada ali na zaga e o italiano Boninsenha não perdoa e empata o jogo. O jogo foi empatado pro intervalo, mas a pergunta que ficava era: até quando que a Itália vai conseguir competir com esse esquadrão? Aos 66 minutos, Gerson, o canhotinha de ouro, manda um balaço cruzado de fora da área e bota o Brasil na frente. E o Brasil não recuaria para manter vantagem coisa nenhuma. Pouco tempo depois, aos 71 minutos, o canhota manda um lançamento brilhante pro Pelé escorar de cabeça e o Jairzinho chega fuzilando para fazer o 3-1. Mas ainda dava tempo daquela seleção se consagrar com um gol icônico, um gol coletivo, que vai passando por todo mundo, de um lado para outro do campo, até a chegada do capitão Carlos Alberto Torres, finalizando cruzado. Um gol marcante, repetido de novo, que você já deve ter visto várias vezes na vida e que representava o brilhantismo do coletivo daquela seleção. Brasil 4, Itália 1. Uma das vitórias mais acachapantes das finais de Copa do Mundo, que apenas confirmou o que já se sabia. O Brasil de 70 era imparável. Não havia adversário à altura. E não foi à toa que o Brasil encerrou aquela Copa com 100% de aproveitamento. Sim. Gente. Era o que eu estava a reparar também. Já não fazem remates como o Brasil fez aqui neste vídeo
Já não fazem remates assim agora. Gente, que potência que eles têm naquele pé. Como é que é possível? Eu não sei como é que fazem essas coisas. Meu Deus, sim, o Brasil de 1970 era demasiado bom. O que é que aconteceu aqui? Eles estavam a tomar poções. O que é que aconteceu? Eles eram demasiado fortes. Como é que eles ganharam a Itália 4-1 numa final? Nessa jornada, Jairzinho meteu gol simplesmente em todos os jogos da Copa do Mundo. Uau. Zagallo se tornou a primeira pessoa no planeta a conseguir ganhar a Copa, tanto como jogador quanto como treinador. Uau. E Pelé se tornava ali o primeiro e até hoje o único jogador da história a vencer 3 Copas do Mundo. Carlos Alberto Torres levantou 3 Copas do Mundo, um jogador com 3 Copas do Mundo. Como é que isso é possível? Uau, não, gente, incrível, incrível. O Jules Rimet, fazendo do Brasil a primeira seleção da história a conseguir 3 Copas do Mundo. Uma Copa... Então se calhar foi isto. Não, mas não foram seguidas. Ok, esqueçam. Eu não sei, se calhar pensava que era a única seleção a ser tricampeã. Mas não, há mais. Lotada de momentos marcantes e com um esquadrão brasileiro que ficaria marcado como um dos melhores times de todos os tempos. Só que quando você começa a ganhar muito, você quer ganhar cada vez mais. Sim. Mas infelizmente pro Brasil viria uma seca pela frente. Bem, não é uma seca tão grande quanto a de Portugal. Portugal está numa seca infinita até agora. Pois. Estados Unidos, 1994. Entre os anos de 58 e 70, o Brasil da era Pelé tinha disputado 4 Copas do Mundo e vencido 3, um desempenho impressionante e sem precedentes, Sim. que havia deixado o trauma de 50 no passado e estabelecido uma nova potência do futebol mundial, Sim. que botava medo em todos os adversários. Depois dali, mesmo com Pelé aposentado da seleção brasileira, parecia que o Brasil poderia caminhar para mais títulos. O Tetra, o Penta, parecia ser questão de tempo, mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Em 74, 78, 82, 86 e 90, foram 5 Copas do Mundo em que o Brasil sequer conseguiu chegar à final. Nesse meio tempo, a gente assistiu a diversas histórias memoráveis na Copa do Mundo, como a Alemanha de Beckenbauer, que foi construída com base no Bayern de Munique, o carrossel holandês de Rinus Michels e Cruyff, que virou uma das seleções mais marcantes da história das Copas, a Itália do artilheiro Paolo Rossi, que castigou severamente o Brasil, o desempenho apoteótico de Maradona em 86, que reverbera nas conversas sobre futebol até hoje, mas nada de Brasil, e não era por falta de qualidade. Entre os anos de 70 e 80, o Brasil contou com uma abundância de talento, jogadores históricos e cracassos, como Sócrates, Zico, Rivelino, Paulo Roberto Falcão, Dinamite, Leandro, Júnior, Cerezo e muitos outros, mas apesar de ter muitos craques à disposição, sempre faltava algo. 1990... Mas gente, é um bocado o que eu disse há bocado. Eu acho que apesar de ter muito talento, depois as outras equipas também começaram a ficar melhores, a ter mais talento também. Porque eu sinto que na altura o Brasil era o único que tinha realmente muito talento em abundância. Tinha demasiado talento em comparação com as outras equipas. E depois as outras equipas começaram também a evoluir um bocado e já começou a ficar mais equilibrado um bocado. E pronto, a partir daí começa a ficar mais difícil. Eu, por exemplo, lá está, eu sinto e acho que quase toda a gente concorda, ganhar uma Copa do Mundo agora, nos dias de hoje, é muito mais complicado do que ganhar, por exemplo, até há 10 anos atrás. Cada vez o futebol fica mais complicado. E ganhar uma Copa do Mundo daqui a 10 anos vai ser mais complicado do que é ganhar agora. Portanto, eu sinto que o futebol cada vez é mais complicado. E lá está, porque as equipas evoluem todas também, não é? 94 marcava o aniversário de 24 anos do Tri. A pressão em cima daquela geração era grande. Como podia o todo-poderoso Brasil ficar tanto tempo longe de uma final de Copa? Pra piorar, a classificação para aquele Mundial de 94 nos Estados Unidos não foi tranquila. Nosso melhor jogador na época, Romário, estava afastado da seleção brasileira por desentendimentos com a comissão técnica, mas teve que voltar no finzinho das eliminatórias para salvar o Brasil, num jogo emblemático contra o Uruguai, que talvez tenha sido um divisor de águas para aquele time. Mas apesar dos fortes valores individuais que tínhamos, a seleção de 94 talvez não fosse das mais empolgantes. Tafarel, Ricardo Rocha, Mauro Silva, Dunga, Zinho
e a sensacional dupla Bebeto e Romário, e muitos outros ótimos jogadores, mas era consenso, e talvez até hoje seja, que esse esquadrão de 94, em termos de qualidade, era inferior até mesmo a de outras seleções brasileiras que não ganharam a Copa. A empolgação não era das maiores, e dá pra dizer que aquela seleção, comandada pelo Carlos Alberto Parreira, era desacreditada por muitos. Mas o fato é que o time passou a ser extremamente sólido. No grupo com Rússia, Suécia e Camarões, passou com 2 vitórias e um empate. Ok. Gente, mas às vezes também estar a ganhar tudo ao início não significa nada nas eliminatórias, porque às vezes uma equipa pode não parecer tão forte e depois do nada parece que vira o bicho, sabem? É como um bocado de Portugal quando ganhou o Europeu, ou como vocês dizem, a Eurocopa. Eurocopa? A Eurocopa. Também nós acabámos em terceiro lugar do grupo e conseguimos passar, e não estávamos a empatar tudo, mas depois conseguimos ganhar tudo em penaltis, sempre a empatar tudo, e depois no final ganhámos à França sem ser em penaltis, ganhámos mesmo durante o jogo. Portanto, às vezes ter a melhor performance não significa que vão ganhar a Copa automaticamente, e a França na altura estava já muito melhor que Portugal. Mas Portugal chegou à final sempre a empatar tudo e depois a ganhar nos penaltis, e depois chegou no final contra a França e a França era muito melhor que Portugal e Portugal ganhou. Até hoje fico parvo como é que o Portugal ganhou a Eurocopa, mas é bom. Às vezes se jogar melhor não significa que vão ganhar, e isso é o que vai acontecer aqui com o Brasil, que não começou da melhor maneira, mas depois acabou em grande, que é o que interessa. Apenas um gol sofrido, 6 gols marcados. Romário, que até pouco tempo atrás estava fora da seleção brasileira, marcou em todas as 3 partidas. Boa. Para essa Copa de 94, a fórmula já tinha mudado e o mata-mata começava nas oitavas de final, quando o Brasil foi enfrentar mais uma vez o anfitrião, os Estados Unidos. A partida foi muito complicada, o time do Parreira não fazia um bom jogo e Leonardo ainda foi expulso no final do primeiro tempo, a ponto do histórico Léo Batista dizer o seguinte: chegava a ser inacreditável. Enquanto os brasileiros erravam a maioria dos passes, os americanos tocavam a bola com habilidade. Esse jogo tava tão esquisito que o Romário, um dos atacantes mais letais da história do esporte, recebeu uma bola, driblou o goleirão americano e desajeitado chutou pra fora com o gol vazio. Mas viria dos pés dele a jogada pro gol de Bebeto, que sacramentou a vitória magra por 1-0, de um jogo que acabou sendo extremamente perigoso, mas o Brasil superou esse susto. Nas quartas de final, mais um momento de arrepiar pro torcedor brasileiro. O Brasil enfrentava a Holanda e Romário abriu o placar num cruzamento do Bebeto. O segundo gol brasileiro, marcado pelo próprio Bebeto, rendeu aquela comemoração icônica em que ele homenageia o filho que esperava na época, feto que depois viria a se tornar o jovem Matheus, que jogou aí no Flamengo e no Sporting de Portugal. Mas apesar desse ser o gol do 2-0, o Brasil cederia o empate para a Holanda, deixando aquele jogo muito arriscado e com a vitória só vindo mais pro final. Em outro lance emblemático, aos 80 minutos de jogo, Branco cobra uma falta de muito longe, numa bola que, repare, quase bateu no Romário antes de entrar. O baixinho tirou a bunda do caminho, e se não tivesse feito isso, provavelmente a bola teria desviado. Com aquele 3-2, o Brasil iria pra semifinal, novamente para enfrentar a Suécia numa Copa. Pois é, gente, eu já vi esse golo, que golaço, gente. Esse dos melhores golos que eu já vi até hoje. Gente, já viram o que é que teria acontecido se eu não tivesse desviado a bunda dali? Oh meu Deus. Oh meu Deus. Mário repetiu aquele lance contra os Estados Unidos, tirando do goleirão e perdendo o gol com a meta vazia, mas dessa vez foi um defensor sueco que apareceu em cima da linha pra tirar. Só que o Romário era um cara que poderia perder uma chance, mas ele não perderia duas. No final, já aos 80 minutos, o baixinho Romário, no alto do seu 1,67 m, apareceu na área entre os grandalhões zagueiros suecos pra mandar de cabeça, decidindo e devolvendo a seleção brasileira pra uma final de Copa do Mundo 24 anos depois daquela Copa de 70. Boa. Em 17 de julho, no Rose Bowl, mais uma vez quis o destino que Brasil e Itália se enfrentassem valendo a Copa do Mundo. Assim como tinha sido na Copa de 70,
também valia a hegemonia. A seleção que vencesse seria a primeira tetracampeã da Copa do Mundo. A Fortaleza italiana tinha simplesmente Baresi e Maldini na zaga. Os caras tinham Donadoni no meio. Era um jogo dificílimo e foi isso que se viu dentro de campo. Com duas equipes extremamente disciplinadas e com boas defesas, o que se viu foi ambos os times tentando finalizar muito de fora da área. O 0 a 0 levou o jogo pra prorrogação. Gente, eu tô a ficar nervoso, eu tô a ficar nervoso. Parece... Oh, meu Deus. Até que Romário recebeu livre no segundo pau, só precisando empurrar pro gol e chutou pra fora. É louco ver como alguns lances são esquecidos depois do resultado. Romário indiscutivelmente foi o craque daquela Copa do Mundo, mas se o Brasil tivesse perdido, talvez ele fosse cobrado até hoje. Mas a gente sabe muito bem que o atacante cobrado pela derrota naquela final foi outro. Com o 0 a 0 também na prorrogação, a disputa foi pra cobrança de pênaltis. Como diria o Galvão, Haja coração, amigo. Baresi começou isolando, bom pro Brasil, só que o goleirão Pagliuca pegou logo em seguida, o chute de Márcio Santos, então a vantagem não durou nada, os demais cobradores fizeram sua parte e colocaram sempre a bola na rede, até Massaro parar em Tafarel, dando a oportunidade do Brasil ficar na frente, e o Brasa sequer precisou cobrar a quinta penalidade, porque na quinta dos italianos, o craque Roberto Baggio partiu com confiança e mandou a bola pra fora do estádio. O grito que estava entalado na garganta há 24 anos finalmente pôde ser solto. Oh, meu Deus. Que incrível. Dunga ergueu a taça do Tetra, que não era mais a Jules Rimet, Sim. era essa mais moderna que conhecemos Pois hoje é. em dia. O Brasil, comandado por Parreira, garantia o 4º título de Copa do Mundo, estando mais uma vez, de forma isolada, no topo da hierarquia Incrível. de seleções no futebol mundial. Que incrível. Uau. Eu nem sei o que é ganhar uma. Uau. Não, o Brasil era demasiado forte. Como é que isto é possível? Meu Deus do céu. Como é que o Brasil estava tão forte? Não, ninguém parava ao Brasil, gente. Os brasileiros eram os únicos que conseguiam parar a eles mesmos. Incrível. Coreia do Sul e Japão 2002. Ok. Depois da conquista do Tetra em 94, o Brasil retomou a sua confiança e não demorou nada para conseguir chegar em mais uma final de Copa. Em 1998, liderados pelo gênio Ronaldo, que em 94 tinha assistido o tetracampeonato do banco, né, ainda novinho, agora fazia uma dupla épica com o Rivaldo, que levou o Brasil à sua 6ª final de Copa. Ronaldo e Rivaldo. Não, gente, isso estava mesmo destinado a ser. Ronaldo e Rivaldo. O nome é super parecido. Uau. Ainda que esse jogo não seja de boa lembrança para os brasileiros. Mas mesmo perdendo, o fato é que aquela geração mostrava que tinha um alto nível e deu lampejos do que viria a ser visto em 2002. Para você ter uma ideia, em 97 Ronaldo Fenômeno tinha sido eleito bola de ouro, enquanto o Rivaldo ganhou a honraria em 99. Não é todo dia que os dois principais jogadores de uma seleção chegam para uma Copa do Mundo com bolas de ouro embaixo dos braços. Então a expectativa para o Mundial, sediado conjuntamente na... Gente, Rivaldo, Ronaldo, o... Ai, agora está a faltar o nome dele, o Ronaldinho. Coreia do Sul e no Japão era altíssima, até porque junto com Ronaldo e Rivaldo vinham mais vários jogadores que também estavam em ótima fase. Os excelentes Marcos, Cafu, Roberto Carlos, Lúcio, Gilberto Silva e claro, o jovem Ronaldinho Gaúcho que vinha despontando como um craque da bola. Mas nem tudo eram flores. O técnico Luiz Felipe Scolari, o famoso Filipão, tinha assumido o comando da seleção brasileira apenas um ano antes da Copa, após várias tentativas e erros no comando da seleção. E mesmo ele não teve vida nada fácil, porque conseguiu a proeza de ser eliminado da Copa América com uma derrota para a seleção de Honduras. Filipão não foi demitido e aos trancos e barrancos o Brasil acabou conseguindo se classificar para a Copa nas eliminatórias. Hoje é muito fácil pra gente falar bem daquela seleção de 2002, mas antes da Copa era mais uma vez um time que chegava desacreditado, que inclusive tinha flertado com a possibilidade de sequer classificar para o Hã? Ai, cliquei sem querer. Mundial. Isso é um bocado como Portugal. Portugal também mal se conseguiu qualificar para o Mundial, teve que ir para jogos a mais para ver se qualificava. Ficou com os últimos lugares, Portugal. É, gente, é um bocado a história de Portugal, só que Portugal depois nunca consegue ganhar, o Brasil consegue.
Aumentar essa desconfiança, Filipão deixou de fora da Copa o Romário, que vinha em ótima fase, já que os dois tinham tido desentendimentos. Mas de todas as turbulências, talvez a pior tenha sido o triste caso do Ronaldo Fenômeno. O gênio que explodiu e se tornou sem dúvida nenhuma o melhor jogador do mundo, passou a sofrer com sérias lesões no joelho, com especial para aquela do dia 12 de abril de 2000. Foi nessa data que Ronaldo, depois de um período de recuperação numa lesão no joelho, volta a vestir a camisa da Inter de Milão. E com pouquíssimo tempo em campo, tenta dar um drible e o joelho dele simplesmente estoura novamente, rompendo tendões, ligamentos, numa lesão absurdamente séria que gerou imagens que até hoje chocam todo mundo que vê. Parecia que Ronaldo estava perdido para a Copa de 2002. Foi um longo período de 15 meses de recuperação para o Ronaldo, que de forma surpreendente conseguiu voltar e garantir uma vaga entre os convocados para a Copa. Muitas dúvidas, muita insegurança, muita incerteza. É, gente, eu nunca vou entender este cabelo, mas tirando o cabelo tudo era incrível nele. Uau. Mas ele passou por muito, gente. Deve ser muito mau, até a nível mental e tudo. Mas ainda bem que ele conseguiu, eu fico mesmo contente. E foi assim o caminho traçado até o Penta. O grupo da seleção brasileira era relativamente fácil, com China, Turquia e Costa Rica. E o time do Felipão não encontrou grandes dificuldades para classificar. Sem dúvida, eles usaram muito bem essa fase de grupos para consolidar a equipe, ganhar confiança e chegar encorpada para o mata-mata, que começou com a Bélgica nas oitavas de final. Ainda não era a ótima geração belga, mas o Brasil sofreu muito. Nada de gols no primeiro tempo, mas aos 22 do segundo, Ronaldinho mete um trivelaço para Rivaldo, que mata no peito e manda um petardo inacreditável, um baita de um golaço para botar o Brasil na frente. Ronaldo Fenômeno ainda teve tempo de fechar a conta e garantir a vaga do Brasil nas quartas de final. Com um detalhe, hoje a gente fala Ronaldinho e na hora você lembra do bruxo, mas naquela época esse aí era o gaúcho. Ronaldinho mesmo, falado dessa maneira, era o Ronaldo Fenômeno, o R9. Nas quartas de final, a parada era ainda mais dura contra a forte seleção da Inglaterra, que chegava com caras de excelente nível, como Michael Owen, David Beckham, Campbell, Ashley Cole e Paul Scholes. Não era flor que se cheirasse, e logo aos 22 minutos de jogo, o Lúcio tem uma falha bizonha e o Owen abre o placar para os ingleses. Mas naquele dia, Ronaldinho, o gaúcho, estava inspirado. E depois de uma jogadaça pelo meio, com direito a pedalada e tudo, ele rola pro Rivaldo empatar o jogo. Boa. É tão bom quando do nada um bom jogador tem aqueles dias em que simplesmente vai fazer tudo bem, tudo corre bem e parece que ele salva a equipa. Gente, ainda bem que ele nesse dia decidiu ficar assim, ser aquele jogador que faz a diferença. Se já viram, se não fosse ele, se calhar o Brasil nunca tinha ganho a Inglaterra. É tão estranho de saber essas coisas. Às vezes uma pequena coisa faz toda a diferença. Ainda bem que calhou bem esse dia em que ele ficou assim. E no segundo tempo, ele protagoniza um lance histórico. Numa falta de muito longe pro Brasil, Ronaldinho vai cobrar pra botar a bola na área e... caixa! Gaúcho jura até hoje de pés juntos que ele tentou finalizar, que não foi um cruzamento que acabou dando em gol por sorte. E o Brasil então com essa pintura do Ronaldinho chegava em mais uma semifinal. Sim, gente, eu não duvido que ele tenha feito de propósito para a bola entrar ali, porque vocês já viram como é que ele jogava? Gente, ele tem dos remates e dos passos mais precisos que eu já vi na minha vida. Ele era simplesmente incrível. Gente, eu nunca vi uma pessoa com tanto controle de bola como ele. Ele era mesmo um mágico, a sério. Era um bruxo, completamente. O adversário era a Turquia, que tinha feito uma campanha surpreendente e que o Brasil tinha conseguido vencer na fase de grupos por 2-1, num jogo um pouco mais difícil. O detalhe é que antes dessa partida aconteceu um caso muito curioso daquela Copa do Mundo, porque Ronaldo, de forma surpreendente, apareceu com o famoso e icônico corte cascão, que ele fez sob o pretexto de desviar o foco da imprensa, que falava muito da condição física dele, e que com essa jogada de marketing espetacular, conseguiu desviar a atenção dos jornalistas para começarem a falar do seu novíssimo penteado. Os turcos fizeram um jogo duro e tentaram mais uma vez complicar a vida. Eu por acaso não sabia que era por causa disso que ele fez esse penteado. Agora faz sentido. Olha, resultou muito bem, porque toda a gente só fala do Brasil. E até conseguiram, mas no começo do segundo tempo, um gol de biquinho de Ronaldo Fenômeno foi suficiente para botar o Brasil em mais uma final de Copa. E na comemoração daquele gol, mais uma foto icônica. Ronaldo apontando com o dedinho com o corte cascão. No dia 30 de junho de 2002, no Estádio Internacional de Yokohama, o Brasil se preparou então para enfrentar a temida Alemanha na final da Copa. Um time que talvez, de nome para nome, não tivesse tantas valências individuais como a seleção brasileira, mas que, apesar de tudo,
era a Alemanha. É sempre uma seleção que não dá pra subestimar. Só que se a Alemanha é a Alemanha, Ronaldo Fenômeno é Ronaldo Fenômeno. Após um primeiro tempo equilibrado, no segundo, aos 67 minutos de jogo, um lance que pra mim chega a arrepiar os cabelos tudo, cara. Ronaldinho, o Fenômeno, que vinha de uma lesão seríssima, tava tão no topo do mundo, tão voando, tão recuperado, que pega a bola, tenta passar no meio de dois, cai, levanta, desarma o adversário, passa pro Rivaldo, que mete um canhotaço pro gol, e o resto vocês já sabem. O experiente goleirão Kahn bate roupa e Ronaldo tava lá pra completar. Um gol que certamente você já viu muito a parte final, mas que poucas vezes a gente lembra do começo. O início do lance tem drible, queda, recuperação, desarme, arrancada e finalização. Tudo isso em poucos segundos, por um jogador que um ano antes nem tinha joelho direito. E não parou por aí, já que na reta final do jogo, aos 79 minutos, o Kleberson avança pela meia direita e toca no meio pro Rivaldo. O craque Brazuca faz um lindo corta-luz, deixando o Ronaldo de frente pro gol pra finalizar, no cantinho de Oliver Kahn, num lance que é quase um crime não contar como assistência pro Rivaldo, né? E que decidiu de vez a parada, dando o pentacampeonato para o Brasil. Gente. Temos de falar do facto o Ronaldo Fenômeno, meu Deus, ele veio de uma lesão, estava tão mal e do nada chega e faz estes estragos. Gente, era demasiado bom. Oh, meu Deus, só para verem o quão bom ele era. Gente, eu estou tão arrepiado, eu nem comento muito porque eu estou tão dentro deste vídeo que eu estou tão concentrado, parece que eu estou a viver o vídeo. Gente, uau, este vídeo está tão bom. Parece que eu estou a ver isto. Cafu foi o último capitão brasileiro a erguer uma taça de Copa do Mundo, numa cena que até hoje pros amantes de futebol tá muito na memória. A comemoração do título também rendeu aquela foto icônica em que Ronaldo e Rivaldo estão beijando a taça da Copa do Mundo ao mesmo tempo. Eles que foram os craques daquela Copa. Superação absurda de Ronaldo Fenômeno e, por que não, de toda a seleção brasileira, que 2 meses antes passava por uma gigantesca crise. Acabou! Gritou o Galvão Bueno, repetindo aquele histórico grito do Tetra. E o Brasil então se tornava a primeira seleção da história a ganhar 5 Copas do Mundo. E ainda é. Meu Deus. A história das 5 Copas terminou, mas eu te convido a ficar até o finalzinho, que a gente separou um pequeno trecho musical que resume bem brevemente esse vídeo. Se você chegou até aqui, eu peço a sua contribuição com o canal para deixar um like no vídeo e também compartilhar com outras pessoas que são amantes do futebol, pessoas que vão assistir a Copa. Esse vídeo deu um trabalho gigantesco e, além disso, acho que ficou uma produção bem bacana, bem bonita. Então eu peço a sua contribuição para ajudar a divulgar o vídeo para mais gente, beleza? Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui e fica aí com o trechinho musical no final então. Oh meu Deus. Uau, gente, realmente o Brasil é uma equipa demasiado boa. Gente, né? Não é qualquer equipa que tem 5 Copas do Mundo. Isso é um exagero. É demasiado a Copa do Mundo. Mas eu fico muito feliz por o Brasil ter ganho isto. É o que eu digo. Eu, quando Portugal perde e já não está mais na Copa, eu fico sempre pelo Brasil. Portanto, se o Brasil ganhar ou Portugal ganhar, para mim, eu fico muito feliz. Mas obviamente que eu gostava de Portugal ganhasse pelo menos uma, só para eu saber qual é a sensação, sabem? Porque eu não sei. Mas deve ser uma sensação muito boa ver o país todo a celebrar. Deve ser uma sensação tão boa. Eu imagino como é que é a sensação, mas eu não sei bem até experienciar, sabem? Bem, gente, espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo foi incrível. Foi mesmo muito bom. Já sabem, vão lá ver o canal do Eurofoot. O vídeo está muito bom. E muito obrigado por assistirem, gente. Beijo no próximo vídeo.